Há quase 2000 anos, na sexta-feira mais significativa da história, Jesus morreu e sua morte ocorreu por crucificação, sendo extremamente dolorosa e agonizante. Os 4 evangelhos do Novo Testamento registram com muitos detalhes os acontecimentos relacionados a esse momento. No entanto, de maneira muito clara, o testemunho bíblico destaca que a morte de Jesus Cristo envolveu muito mais do que meros sofrimentos físicos. A morte de Jesus provavelmente aconteceu após cerca de 3 anos de seu ministério público, o que indica que ele morreu em torno dos 33 anos. Determinar o ano exato, porém, não é simples, pois o calendário que utilizamos possui um erro histórico de cálculo. Esse equívoco provoca uma diferença entre 4 e 6 anos, levando muitos estudiosos a concluírem que Jesus nasceu entre 6 e 4 a.C. e, consequentemente, morreu entre 27 e 29 depois de Cristo. Antes de ser executado, Jesus passou por uma longa sessão de tortura. Ele foi preso na quinta-feira, traído por um de seus discípulos enquanto orava no Getsêmani. Em seguida, foi conduzido ao Sinédrio, uma espécie de Suprema Corte Judaica reunida em Jerusalém. Nesse tribunal, Jesus foi acusado de blasfêmia e condenado com base em falsas testemunhas. Porém, o Sinédrio não possuía autoridade para aplicar a pena capital. Somente o governo romano podia decretar a morte de alguém. Por isso, os líderes judeus entregaram Jesus ao governador romano da Judéia, que naquele período era Pôncio Pilatos. Pilatos demonstrou resistência em autorizar a morte de Jesus, possivelmente temendo um desdobramento político indesejado. Chegou a enviá-lo a Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, mas Jesus foi devolvido a Pilatos, que acabou cedendo à pressão do povo e autorizou a execução. Após essa decisão, Jesus foi cruelmente açoitado. O instrumento usado era um chicote feito de madeira e tiras de couro, contendo nas pontas pequenos ossos afiados, ganchos e pedaços de metal. Cada golpe fazia com que os fragmentos penetrassem na pele, arrancando pedaços de carne e provocando ferimentos profundos, capazes até mesmo de atingir órgãos internos. Além da agressão física, Jesus também enfrentou violência emocional. Os soldados romanos zombaram dele por ser chamado Rei dos Judeus. Colocaram sobre ele um manto para simular vestes reais e forçaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, que certamente provocou intenso sangramento. Alguns estudiosos afirmam que os espinhos utilizados eram tão rígidos e pontiagudos que podiam perfurar nervos, causando dores lancinantes. Os soldados também cuspiram em Jesus e o golpearam na cabeça com um caniço. Depois de toda essa tortura, Jesus foi conduzido ao local de sua execução. A pena de morte por crucificação era aplicada fora da cidade. Segundo os evangelhos, Jesus precisou carregar o instrumento de sua morte. Normalmente, os condenados carregavam apenas a trave horizontal da cruz, que pesava aproximadamente 20 quilos. Porém, em alguns casos, arrastavam a cruz inteira, que podia pesar cerca de 80 quilos. Não se sabe qual dos dois Jesus carregou, mas devido às agressões que sofreu, ele não conseguiu completar o trajeto sozinho e recebeu a ajuda de Simão Cirineu. No local da crucificação, Jesus teve suas mãos e pés pregados com enormes cravos de metal, medindo cerca de 13 centímetros. Isso causava dor extrema e grande perda de sangue. Após ser fixado, ele foi erguido na cruz. Pilatos mandou colocar acima de sua cabeça uma placa com a inscrição Rei dos Judeus. A morte por crucificação era considerada a mais vergonhosa e dolorosa da época. Provavelmente surgida entre os persas, foi adotada pelos romanos, que a utilizavam especialmente para escravos e criminosos perigosos. Um cidadão romano jamais poderia ser condenado a esse tipo de morte. Na cruz, a vítima ficava exposta, despida e vulnerável, sofrendo cãibras intensas, dores de cabeça, sede extrema e hemorragias pelos ferimentos da flagelação. Em alguns locais, aves de rapina chegavam a atacar o condenado ainda vivo. A morte podia durar horas ou até dias e geralmente ocorria por asfixia, hemorragia ou parada cardíaca devido à exaustão. Em alguns casos, as pernas dos condenados eram quebradas para acelerar o óbito. A Bíblia relata que Jesus foi crucificado ao lado de 2 criminosos. Ele recebeu vinagre numa esponja enquanto estava na cruz e recusou uma mistura de vinho com mirra, que acostumava ser oferecida para aliviar a dor. Jesus permaneceu pendurado por aproximadamente 6 horas,
das 9 às 3 da tarde. Algumas pessoas próximas acompanharam sua morte, como sua mãe e outras mulheres que seguiam seu ministério. Entre os discípulos, ao que tudo indica, apenas João permaneceu ao seu lado. Enquanto alguns lamentavam, outros o insultavam. Durante a crucificação, Jesus pronunciou ao menos 7 declarações profundas que revelam sua plena humanidade, sua divindade e o propósito de sua obra redentora. Também ocorreram fenômenos sobrenaturais, como trevas densas que duraram cerca de 3 horas, um terremoto que abalou Jerusalém e o rasgar do véu do templo de alto a baixo. Não é possível determinar com precisão se Jesus morreu por asfixia, ataque cardíaco ou choque hemorrágico, mas sabemos que sua morte aconteceu logo após ele entregar seu espírito nas mãos do Pai. Um soldado perfurou seu lado com uma lança e do ferimento saiu sangue e água, comprovando sua morte. Como nenhum corpo poderia permanecer na cruz durante o sábado judaico, Jesus foi retirado ainda na sexta-feira. Enquanto os criminosos eram jogados em valas ou deixados ao relento, Jesus foi sepultado com honra em um túmulo novo, do onde ressuscitou ao terceiro dia. Apesar da brutalidade da crucificação, é essencial compreender o verdadeiro significado da morte de Jesus. Antes e depois dele, muitas pessoas também foram crucificadas, inclusive judeus na queda de Jerusalém. Mas a morte de Jesus foi completamente diferente. Seu sofrimento não se limitou ao aspecto físico. Na cruz, Jesus suportou o peso da ira de Deus contra o pecado. A pior dor que Jesus enfrentou não foi a dos cravos, dos espinhos ou dos açoites, mas a dor da separação do Pai. Algo que nenhum ser humano poderia suportar. Ao bradar, meu Deus, por que me abandonaste?", Jesus expressou o profundo desamparo que experimentou ao assumir sobre si toda a culpa da humanidade. Na cruz, ele enfrentou o equivalente ao terror do inferno em nosso lugar. Apesar disso, a cruz também revelou a imensidão da graça divina. Jesus não morreu para que Deus pudesse nos amar. Ele morreu porque Deus já nos amava desde a eternidade. Sua morte não foi um acidente histórico, mas o cumprimento de um decreto eterno. O Cordeiro Imaculado foi preparado antes da fundação do mundo para redimir a humanidade. A boa notícia é que o seu sangue precioso foi derramado por cada um de nós. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva em nosso canal para alcançarmos 1 milhão de membros. Que Deus abençoe todos vocês.